Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Esses pernilongos, esses mosquitinhos, enche o pacová da gente, né? A gente fica falando, engole um pouco, mastiga um pouco, engasga um pouco. Hoje é um dia importante para nós, dois motivos, por causa de nossa reunião, início de um planejamento do ano que vem, tratar das palavras que Deus está nos inspirando para o ano que vem, mas sobretudo, e também por causa da morte do Monsenhor Mauro Tomazini. Eu queria começar esse nosso momento falando um pouco de quem que foi o Monsenhor Mauro. É importante que a gente tenha essa noção de algumas coisas, porque, afinal de contas, ele é o nosso fundador. E os que o conheceram agora são poucos, né? Quem conheceu o Monsenhor Mauro aqui, levanta a mão. O Monsenhor Mauro era uma pessoa rara, Eu conheci o Monsenhor Mauro em 2000 e qualquer coisinha, em 1971, eu conheci o Monsenhor Mauro. Ele não era da Renovação, eu era da Comunidade Jovem de Itajubá, e o Monsenhor Mauro, na época Cônego Mauro, ele era o vigário geral. E não gostava muito da gente, não, da Comunidade Jovem, não gostava, não. Tanto que ele fez uma reunião lá em Itajubá, com a Comunidade Jovem, para fechar a Comunidade Jovem. Porque nós éramos muito desobedientes, Fez uma reunião lá no Colégio das Irmãs e deu uma bronca danada na gente. Nós fizemos de conta que não escutamos aqui e tocamos a comunidade em frente. Em 1974, o Monsenhor Mauro fez a experiência de oração. Era interessante que a irmã Marina, que trabalhava com a catequese na diocese, a irmã Marina conheceu a renovação carismática e achou que a renovação carismática seria um ganho, um upgrade na pastoral da diocese. E resolveu trazer a renovação para a diocese, a irmã Marina. Convidou o Padre Haroldo não podia vir, mandou um sacerdote e foi feita uma experiência de oração lá onde é o seminário diocesano hoje. E quem que era o vigário geral da diocese naquela época, em 1974, era o Monsenhor Mauro. E ele foi convidado para levar também toda a liderança do Cursilho de Cristandade. E que queria conhecer a renovação, que começava naquela época, e o Monsenhor Mauro, como era o diretor espiritual do Cursilho, foi para essa experiência de oração com um padre que eu nem lembro mais o nome. E o Monsenhor Mauro, nessa época, era Cônego Mauro. E essa experiência de oração em 74, o único que foi batizado no Espírito Santo foi o Monsenhor Mauro. Os outros todos aceitaram, mas continuaram na mesma batidinha do Cursilho, e o Monsenhor Mauro que teve uma experiência real de Deus. Em 74, final dos anos de 74, quando terminou a experiência de oração, ele foi para Lorena para se confessar com o Padre Jonas, que na época já começava com a renovação. O Padre Jonas não estava lá, que estava numa experiência de oração. Ele ficou esperando o Padre Jonas chegar. E o Padre Jonas chegou, já era de noite, mais de 10 horas, quase 11 horas, foi quando ele foi se confessar. Ele se confessou com o Padre Jonas, em 1974, dezembro de 74. O Padre Jonas contava que a confissão começou por volta das 11 horas da noite e terminou às 3 horas, 4 horas da manhã. E ele volta para Pouso Alegre, entusiasmado, recém-convertido, e chega na casa dele, junta todas as coisas que ele tinha de roupa, e ele era um sujeito um tanto quanto sofisticado, só usava roupas italianas, importadas e coisas assim.
Ele junta todas as roupas dele, coloca dentro de uma mala e manda a irmã Marina entregar para os pobres. Ele não queria mais viver aquela vida de luxo. Espera Dom José d'Angelo acordar e tomar café e vai, se ajoelha nos pés de Dom José e pede perdão pelas vezes que ele foi extremamente arrogante e desobediente com Dom José, e foi mesmo. Ele era monsenhor, era cônego monsenhor, mandava na diocese mais que o bispo. Dom José era um bispo novo, não tinha experiência, dependia muito do monsenhor Mauro. E por conta disso ele tinha sido extremamente arrogante com Dom José. Então ele pede perdão para Dom José e os dois passam a conversar nessa data, porque antes ele era vigário-geral, mas não conversava com o bispo diocesano. E eles se convertem e começa uma amizade com Dom José. Isso termina o ano de 74. No começo do ano de 75, Monsenhor Mauro resolve fazer um encontro para professores para implementar aulas de religião nas escolas. Isso porque começava naquela época a obrigatoriedade de ter aulas de religião na escola se a igreja quisesse ter alguma participação na educação. Aí no seminário diocesano foi montada uma escola para professores de religião, que receberiam diploma de professores de religião e poderiam dar aulas de religião no Estado. E aí o Monsenhor Mauro, que era o vigário-geral, cônego Mauro, resolve fazer esse encontro e nós viemos para cá. Eu, o Beteu, a mulher de Exaltino Faria, a Beatriz, e uma outra senhora, que era também professora antiga de Itajubá, Nair Prado. Nós viemos para cá, para Pouso Alegre, o seminário diocesano, fazer um curso de professor de religião que duraria mais ou menos começaria na terça-feira e terminaria no domingo, e para preparar para sermos professores de religião no Estado. E quando chegamos aqui, no segundo dia do encontro, o Monsenhor Mauro cônego Mauro, colocando músicas da renovação carismática, do Padre Jonas, aqueles bolachão antigo ainda, as músicas mais antigas, e eu falei para o Beteu, Beteu, eu acho que o cônego Mauro conhece renovação carismática. O Beteu até falou assim, acho que não conhece não, Tatá, porque nós tínhamos apanhado dele como vigário-geral, por causa da comunidade jovem, ele já tinha batido na gente, mas batia na gente com gosto. Então a gente tinha uma certa reserva com ele, né? Eu olhava de longe. Aí no intervalo, na quarta-feira para quinta-feira, fomos falar com ele e perguntamos para ele, o cônego Mauro, o senhor conhece renovação carismática? Ele falou assim, nossa, descobri. Nós podemos de noite rezar. Eu falei, podemos rezar de noite. Aí de noite nós fomos para a capela do seminário, a irmã Marina estava junto, e o Monsenhor Mauro começou a rezar conosco. E tinha um seminarista, que eu não sei quem que era esse seminarista, que eu nunca mais vi, não sei nem se virou padre. Mas eu sei que tinha um seminarista lá no meio. Estava a irmã Marina, o Monsenhor Mauro, o Beteu, eu e esse seminarista. Estávamos na capela do seminário diocesano, rezando a noite toda. E o Monsenhor Mauro, muito entusiasmado, e botava as músicas, e muito entusiasmado, chegou terminado a vigília de oração, ele falou assim, vamos virar esse curso de professor de religião uma experiência de oração. Vocês imaginam, o curso era para professor de religião, tinha um conteúdo, ele jogou o conteúdo fora, falou assim, vamos fazer uma experiência de oração aqui. Mas vamos, afinal de contas, ele era o vigário-geral, o cônego, mandou para nós 3 palitos, né? Vamos fazer a experiência de oração. Aí ele distribuiu as pregações e o curso de professores de religião virou um curso, uma experiência de oração. Terminada a experiência de oração, terminado esse curso de professor de religião, o Monsenhor Mauro, o cônego Mauro, falou assim,
semana que vem começamos a fazer experiências de oração na diocese. E vocês vêm para trabalhar nessa experiência. Isso em 1974. Aí começamos as experiências de oração nessa casa. A primeira experiência de oração da diocese foi feita nessa casa. Aí nós conhecemos essa casa por causa do movimento jovem que costumava usar essa casa para fazer reuniões. Então a gente já conhecia. Mas desde 74 as experiências de oração eram feitas aqui na casa. Aí foi interessante porque viemos para cá para fazer experiência de oração. Chegamos aqui nessa casa, não tinha essa sala, era só ali, aquela parte antiga. E chegamos ali, perguntamos para o Monsenhor Mauro, para o Cônego Mauro. Cônego Mauro, e a equipe? Quem é que é a equipe? Ele falou assim, a equipe são vocês. Eu, Beteu, a irmã Marina, o Zaltino Faria, Mirtes e ele. A primeira experiência de oração nós não sabíamos nada. Aí que nem uns doidos, né? Fomos tudo para frente do sacrário, a capela era essa, rezamos e o vô, começou a chamar ele de vô, começa a renovação carismática na diocese. A renovação carismática começou a crescer. Dom José D'Angelo, que era o nosso arcebispo, que estava impressionado com a mudança do Monsenhor Mauro e confiava muito nele, Cônego Mauro, o vigário geral, recebeu pressão do clero da diocese e que a renovação carismática era uma alienação e então deveria ser terminada, proibida, porque era essa a reação de um setor forte da igreja. Aí o Dom José respondeu assim: se a renovação carismática fez o Mauro, Monsenhor Mauro, Cônego Mauro, se a renovação carismática fez o Mauro rezar, é porque ela presta para alguma coisa. Fica a renovação. Fica a renovação porque a renovação fez o Mauro rezar. E o Mauro começou a organizar a renovação. Criou as equipes de serviço em cada paróquia. Ele era o vigário geral. E depois do bispo era ele. Aliás, eu acho que ele mandava mais que o bispo. E organizou a renovação em toda a diocese, criou o sistema de como nós usamos até hoje a renovação nas paróquias, os grupos, independentemente de outras coisas, era a renovação pela renovação. E desde o começo ele falava que a renovação tinha que caminhar necessariamente para ser uma comunidade, porque a igreja é comunidade, e sem comunidade não existe uma autêntica experiência de Deus. Então, desde o começo falava que a renovação deveria caminhar para a comunidade. E uma outra coisa que ele falava muito desde o começo, ele falava que a renovação carismática é uma experiência da igreja diocesana, porque a igreja é diocesana. Ele tinha uma expressão que era muito forte para nós. Ele falava: se o bispo diocesano, se Dom José, na época era Dom José D'Angelo, se o bispo diocesano, se Dom José falar assim, eu não quero mais a renovação na diocese, amanhã ela não existe mais. Porque a igreja é do bispo diocesano, é moção do bispo diocesano, deve obediência ao bispo diocesano, porque a igreja é diocesana. Por isso que a renovação javenice, por isso que a renovação carismática diocesana é diocesana. Por que a gente não tem renovação javenice em outros lugares? Porque a javenice é da diocese de Pouso Alegre, porque o nosso carisma fundacional dado pelo nosso fundador, Monsenhor Mauro, estabelece isso. Nós somos uma expressão da igreja diocesana. E aí começamos a organizar a renovação carismática com o Monsenhor Mauro, com o Mauro, desse jeito. A gente chamava o Monsenhor Mauro de vô. Não sei por que a gente chamava ele de vô. O vô morreu antes dos 70 anos. Mas já chamava ele de vô. E ele gostava que fosse assim. E fumava muito, esse era o azar dele. E foi isso que o matou. E ele gostava de ficar aqui.
atendia as experiências de oração, atendia as confissões durante... A Fátima, que trabalhava com a gente na experiência de oração, de vez em quando tinha que expulsar os que queriam se confessar para ir dormir, para o vô poder ir dormir. Porque enquanto tivesse gente para confessar, ele ficava acordado. Então, de vez em quando, a Fátima corria nas luzes, botava o povo para dormir, senão o vô não dormia. E ele era muito dedicado, muito dedicado. E o bispo falava, se a renovação fez o Monsenhor rezar, é porque ela presta para alguma coisa. Lembro que quando, já no auge da renovação, nós tivemos um período difícil da renovação, o Monsenhor Mauro foi atacado por uma onda de boatos mentirosos sobre a sua vida moral, que era de se esperar. E foi a única vez que eu vi o Monsenhor Mauro extremamente triste, decaído, aborrecido, desiludido, porque a fofoca partiu da própria comunidade, da nossa comunidade. Eram pessoas ligadas a nós que interpretaram mal ou por inveja fizeram uma fofoca muito grande, uma maledicência grande contra ele. Foi a única vez que eu vi o vô desistido, desanimado, aborrecido, triste realmente. Mas tocamos o barco em frente. Aí veio a compra da casa, porque essa casa era uma casa alugada, era dos padres missionários pavonianos, e era o seminário deles que a gente alugava. Aí chegou em final dos anos 80, nos anos 1989, os padres resolveram vender esse espaço aqui para fazer com dinheiro, fazer uma reforma do seu seminário. E aí o Monsenhor Mauro falou assim, o pessoal está querendo vender a casa e nós não temos dinheiro para comprar. O que a gente faz? Eu falei para o Monsenhor Mauro, a gente compra. Ele falou, mas não tem dinheiro, mas a gente compra. Eu falei assim, de fato, a gente compra, porque o nosso pai é rico. Aí falou com o Fanucci, os padres estão querendo vender a casa e nós vamos comprar sem dinheiro. O Fanucci, não, eu faço aluguel, eu faço empréstimo na Caixa, ele já era promotor, a gente compra de qualquer jeito. Aí o vô chamou a comunidade toda e falou, olha, eles estão vendendo a casa. E eu quero que cada comunidade dê aquilo que pode para nós comprarmos a casa. E liderou o movimento de levantar o dinheiro para comprar a casa. Aí marcamos uma data com os padres, que eram os donos aqui dessa casa, aqui na casa, e nós íamos comprar a casa, entregar o dinheiro para eles, o valor inteiro, de uma vezada só, nesse dia. Tínhamos 15 dias para levantar o dinheiro. E o vô liderou todo esse movimento. Aí chegou no dia, reunimos aqui a comunidade, os padres donos dessa casa aqui estavam também, o superior geral e tal, com as escrituras já escritas, pronta. E aí começamos a pegar o dinheiro de cada comunidade e colocar em cima um do outro para ver se dava o dinheiro. Nós não sabíamos se ia dar o dinheiro. Aí passou 15 mil, sei lá o que, eu sei que tinha o dinheiro e mais 15. Aí o vô perguntou, tá bom, só sobra 15, e quanto é que vale o telefone? Aí o dono da casa, o superior, falou, 15, então fecha a conta. Fecha a conta. Compramos a casa desse jeito, mas quem liderou isso foi o Monsenhor. Ele acreditava que isso era possível. Aí compramos a casa, em 91 nós passamos a casa no nosso nome, e ele organizou toda a casa. Chegou em dezembro de 91, tinha uma firma de turismo, de venda de passagem, ele viajava muito para a Europa, para fazer turismo na Europa, que era o que ele gostava de fazer e o que ele fazia muito bem. E ele fechou a firma de turismo, pegou o dinheiro que ganhou disso, deu para os pobres,
e tomou uma garrafa de cerveja com um amigo dele, gostava muito de tomar cerveja, e o Monsenhor Mauro tinha uma outra virtude extraordinária. O Monsenhor Mauro era torcedor do Botafogo. Isso é uma prova de santidade. Ele juntou as coisas, fechou a firma que ele tinha de turismo, tomou a última cerveja com o que era sócio dele, muito amigo dele, e foi para casa. Ele morava lá no seminário diocesano e teve um infarto, teve um AVC e morreu. É interessante, dia 4. É interessante que nós estávamos reunidos na casa de oração lá de Itajubá, que nós tínhamos um escritório que a gente se reunia, e chegou a notícia: o Monsenhor Mauro faleceu na Santa Casa. Eu vim para aqui, para Pouso Alegre, e participar e ver o que a gente podia fazer. Teve um infarto fulminante e morreu. Aí foi uma emoção muito grande da nossa comunidade. O Padre Jonas, que era o diretor espiritual dele, que era muito amigos, veio para essa missa e falou: olha, o Monsenhor morreu, mas a semente está plantada, né? Porque ele tinha deixado tudo pronto, tudo para o segundo passo. E aí, dia 4 de dezembro, ele morreu e foi para o céu. Eu o conheci muito bem. Eu nunca vi uma pessoa mais generosa do que o Monsenhor Mauro. E também eu não conheci uma pessoa tão inteligente quanto ele. Generosa porque ele não reservava nada para si. Não guardava nada. Inteligente porque sabia ler a Sagrada Escritura e colocar em aplicação no dia a dia aquilo que lia. Um homem coerente, extremamente coerente. Um homem bom, muito bom. Por isso eu não tenho medo de falar que o Monsenhor Mauro está no céu. Não é uma canonização fora dos ritos e nem é uma canonização que nós não temos esse poder. Mas eu acredito que ele seja no céu por causa da generosidade, a sinceridade, a honestidade, o que ele nos tratava. Se eu conheço alguma coisa de igreja, se eu conheço alguma coisa de fé, eu devo ao Monsenhor Mauro, indiscutivelmente. Se nós construímos alguma coisa e se alguma coisa foi realizada, foi porque o Monsenhor Mauro estava na nossa frente durante os primeiros anos todos, sem nenhuma reserva. Foi perseguido, injustiçado, incompreendido, mas nunca desistiu. A teimosia evangélica que a gente herdou é uma virtude. Nunca desistiu, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, das incompreensões do próprio clero, nunca desistiu. Sempre acreditou. E sempre acreditou num bando de moleques que andavam com ele, um bando de pessoas que não sabiam nada de igreja, que ele confiava. E ele falava: se a gente não confiar, como é que as pessoas vão crescer? O Monsenhor Mauro foi um grande homem, um santo para nós. E hoje eu me recordava de manhã, de tantas e tantas coisas do Monsenhor Mauro. De todas as virtudes, uma grande virtude era botafoguense, como eu. Era uma pessoa boa de conversa, companheiro, parceiro, amigo. Sabia conversar. Falava assim para a gente: por favor,
não me façam confessor de vocês. Eu não quero ficar desiludido com vocês. Se vocês tiverem que confessar pecado, confessa com outro padre, comigo não. Eu não quero ficar desiludido com vocês. Um homem extraordinário. Eu sinto muita falta da presença dele, das orientações, da clareza com que ele via as coisas e, sobretudo, do amor que ele tinha pelo Evangelho, por Jesus Cristo, pela Igreja. Monsenhor Mauro está no céu, a gente tem certeza disso, e para nós é um ganho, porque ele estando no céu significa que nós temos alguém pertinho de Deus intercedendo por nós. Vamos rezar uma Ave Maria por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vocês que não conheceram o Monsenhor Mauro não sabem o que perderam. Nós somos fruto da ousadia dele. Vamos tomar o Evangelho de João, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Sabeis que em que momento estamos? Já é a hora de despertar do sono. Sabeis em que momento estamos? É hora de despertar do sono. Quando eu estava pensando no dia de hoje, e peguei esse texto, o texto de São Paulo aos Romanos, do finalzinho da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 13 inteiro, a partir do versículo 11 até o final desse capítulo, fala sobre o projeto de evangelização, o projeto da comunidade javenice para esses próximos anos. Nós estamos começando um processo novo, um período de um plano novo de pastoral para a comunidade javenice. Nesse projeto novo, esse plano novo, tem esse texto como o texto de fundamentação. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de 11 até o final da carta. E eu estava pensando e rezando sobre o que falar nesse dia, que é o último dia do ano, mas na realidade já é uma projeção para o projeto do ano que vem. E logo esse primeiro versículo me chamou a atenção. Sabeis em que momento estamos. Sabemos mesmo em que momento nós estamos? Nós estamos num momento único. Nós estamos num momento único. Um momento, ao mesmo tempo, que nos entristece por causa do contexto social, econômico, cultural que a humanidade tem tomado um rumo, um momento que nos entristece, mas, por outro lado, também estamos vivendo um momento único, um momento de esperança, porque eu falo sinceramente para vocês, eu estou na renovação, estou no caminho da igreja desde 1971, alguns aí não tinham nascido ainda, e eu confesso para vocês, eu sonhava em ver o que eu tenho visto nesses tempos. A juventude, as crianças, as comunidades. Ontem eu não vi, mas eu imagino o espetáculo que foi a evangelização na rua. Eu imagino que nós estamos vivendo um tempo extraordinário. Um tempo em que o Evangelho está sendo proclamado pela juventude também. Eu tenho visto e andado por aí quantas famílias,
quantos jovens, quantas crianças, quantos universitários, como que o Evangelho, apesar de muito pequeno ainda, diante de todo o mundo que nós temos em nossa volta, mas como que o Evangelho tem sido pregado. Então, essa frase para mim ela tem esses dois sentidos. Não sabemos que momento estamos. Sabeis que momento estamos. Nós estamos, sim, de um lado, um momento bastante ruim, porque houve o aumento do humanismo, o aumento da violência, o aumento do ateísmo, mas, por outro lado, nós tivemos um aumento, estamos assistindo um crescimento, um aumento muito grande da fé. É um tempo novo para nós. E pessoas que nós nunca imaginávamos estarem portadas com a fé, estarem preocupadas com a fé, estão preocupadas com a fé. Jovens, vocês não imaginam a alegria que fica em meu coração quando eu vejo vocês. Eu entrei na renovação, entrei na igreja com 19 anos para 20 anos. Eu saí do quartel e entrei na igreja. E durante muitos anos nós éramos poucos jovens. E hoje, quando eu vejo vocês, eu vejo que valeu a pena. Eu vejo vocês, eu vejo que existe um futuro, que o Evangelho está atingindo, está chegando onde tem que chegar. Quando eu vejo as crianças aqui de manhã, nos domingos, a criançada aí atrapalhando a casa, gritando, correndo para lá e para cá. Gente, vocês não imaginem que alegria eu fico no coração. Que alegria. Porque era exatamente isso que no começo a gente sonhava. As crianças, os jovens, vocês, os jovens casais que estão se multiplicando. Vai ter um casamento agora, agora vai ter um casamento novo, não tem? Quem é que vai casar? Você, né? Vai casar agora, graças a Deus. Não por causa que está desencaiando. Mas eu sinceramente, quando começamos o caminho, eu não imaginava que nós íamos conseguir chegar até onde nós chegamos, que ainda com uma perspectiva de futuro. Porque eu sempre falava que nós tínhamos que fechar a conta, e fechar a conta para mim é conseguir atingir as crianças e os velhos. E nós estamos conseguindo. As crianças, os jovens e os velhos. Eu já estou com 71 anos. E os velhos? Como que isso agrada o meu coração e como que isso me deixa... Eu tenho que tomar um cuidado, porque eu não posso me orgulhar disso, porque eu fico imaginando como nós começamos, o momento que nós começamos, aonde nós chegamos. Quantas comunidades nas casas, quantas casas, quantos grupos, quantas cidades, quanta gente. A nossa bancada lá no céu já está numerosa. E jovens que estão chegando, e casais que estão chegando. Então, esse texto para mim me lembrava muito dessas coisas, sabemos o momento em que estamos. Em que momento estamos? Nós estamos nesse momento, no momento do crescimento, momento da ampliação, momento da novidade. Eu sinto que nós estamos vivendo um tempo que nós podemos sonhar, porque o sonho se torna possível para nós hoje. Gente, vocês não imaginem, para nós que somos mais velhos,
Como alegra o nosso coração quando eu vejo vocês aqui na casa. E quando eu vejo os casais aqui na casa, quando eu vejo a movimentação que se faz em toda a diocese, nós estamos vivendo um kairós. Estamos vivendo um tempo propício da graça. Por isso, o sentimento que vem ao meu coração é o sentimento de gratidão. Nós temos que ser agradecidos a Deus, porque Deus tem sido generoso e bondoso conosco. As dificuldades que enfrentamos, os problemas que enfrentamos, as traições que sofremos, não são nada diante da graça que Deus tem nos concedido nesses anos todos. E sobretudo nesses tempos em que nós estamos saindo de uma pandemia que atrapalhou a vida de Deus e todo mundo, como nós saímos da pandemia, como nós estamos caminhando, como Deus tem sido bom, como Deus tem sido generoso conosco. Então esse versículo me chamava a atenção para tudo isso, saber em que momento estamos. Eu não vejo esse momento como um momento ruim para nós, eu vejo como um momento de graça, um momento de bondade, um momento de grandes possibilidades, um momento novo, um momento bom para nós. Esse tempo, um tempo do novo planejamento, esses 2 anos, é um tempo novo. E novidade sempre é coisa do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, estamos vivendo um tempo novo. Para nós do Evangelho, novidade, tempo novo, não significa coisas diferentes. Quando a gente fala tempo novo, nós não queremos dizer que aquilo que passou já não tem validade e agora é tudo diferente para frente, não. O tempo novo significa um novo alento, uma nova inspiração, uma nova presença, um caminhar, um crescer. Se nós olharmos a nossa história, nós vamos ver como que nós crescemos de 1975 até hoje. Nós crescemos, a nossa comunidade ela cresceu em todos os aspectos. Nós conseguimos fechar, porque hoje em dia nós conseguimos atingir das criancinhas aos velhos, num caminho só. Conseguimos ampliar a comunidade em toda a diocese, crescemos em presença na sociedade, na igreja e no céu. Porque esse período também, quantos de nossos foram para o céu? Quantos estão lá? Fanucci, Monsenhor Mauro, Irmã Marina, Valfrido. Vocês se lembram de alguns? Lá de Itajubá, o Edenilson. Quem mais? Quem mais? Nós crescemos no céu também. Então é um tempo, para nós, um tempo muito importante, muito gratuito, muito alegre para nós. Por isso, quando começa, sabeis em que momento estamos. Não é um momento para nós, não é um momento ruim, é um momento bom. E o Senhor nos fala a hora de despertarmos do sono. Nós vivemos um momento importante, mas precisamos acordar. Existe um desafio pela frente. O mundo hoje é um mundo extremamente exigente. Nós não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido, como diz o hino de um país por aí. Não, as nossas conquistas, aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós conseguimos chegar, aonde nós estamos, isso não pode ser para nós uma tentação. Tem que ser para nós uma motivação para caminharmos mais.
para avançarmos. Por isso, fala isso, já é hora de despertarmos do sono. Não que a gente estivesse... Oi? Não que a gente esteja dormindo, mas é hora de despertar do sono no sentido que nós não podemos nos acomodar naquilo que nós já conquistamos, aonde nós já chegamos. Quando eu estava rezando sobre esse texto, via muito ao meu coração, se o Monsenhor Mauro achasse que já estava bom ter um grupo de oração em cada uma das cidades que compunham o centro da diocese, nós não estávamos aqui hoje. Então não é tempo de nós deitarmos eternamente em berço esplêndido, nos acomodarmos naquilo que nós já conquistamos, aonde nós já chegamos. Não é hora para isso. É hora de despertar do sono, ou seja, não permitir que o sono tome conta de nós. Eu estou há muito tempo na renovação da Javenice. Uma das características que nos foi dado pelo Monsenhor Mauro, e sempre nós buscamos vivenciar, não estamos acomodados com aquilo, não estamos satisfeitos com aquilo que nós já conquistamos. Nós queremos mais. Nós temos uma gula espiritual. Nós queremos mais. Nós não queremos um maior número, nós queremos mais almas, mais corações. Nós queremos encher o céu de santos. Nós queremos encher, não ter mais espaço no céu para os santos que nós produzimos aqui, pela graça de Deus. Por isso, todas as conquistas que nós tivemos, todos os avanços que nós já fizemos, simplesmente são pedaços, parte do todo que nós queremos atingir. Então esse versículo me chama muita atenção para isso. Já é hora de despertarmos do sono. Não que a gente estivesse dormindo, mas despertarmos, estarmos acordados, abertos, prontos para avançar, para irmos mais. Quantos jovens tem um grupo de oração que você participa? Quantos? São todos da sua cidade? Quantos por cento? 10%? 10% dos jovens da sua cidade? Então, apesar de todo esforço, existe ainda um mundo à nossa frente para nós conquistarmos para Deus, para que o Evangelho seja também a referência e o valor. Portanto, esse tempo agora, um tempo que nós estamos saindo da pandemia, um tempo que nós estamos saindo do período pior da crise, mas é um tempo não de nos acomodar, é um tempo de avançar. Então, esses anos de planejamento, de proposta, é um ano de avançar, um ano de crescer, um ano desafiador, um ano que vai exigir de nós ousadia, criatividade, coragem. Fala para o seu irmão aí, coragem. Mas nós sabemos que, diante disso, nós teremos dificuldades a enfrentar. Mas as dificuldades não podem ser para nós empecilho, e sim motivação para avançarmos mais. Motivação para crescermos mais. Nós não podemos parar. Não podemos parar. E eu tomava nota disso. São tempos desafiadores para nós. A
comunidade começa a crescer de novo e isso gera novos desafios. Quantos desafios nós temos? E nós temos que enfrentá-los para crescermos. Então o texto me trazia esses sentimentos. Sabeis que momento estamos? Sabemos. É hora de despertarmos do sono, no sentido de hora de colocar as coisas para andar. Hora de fazer as coisas acontecerem. O grande desafio do crescimento, o grande desafio da missão contínua que a comunidade deve promover. Quando eu estava pensando nessas coisas, eu me recordei que tem três elementos fundamentais de nossa missão que nós não podemos perder de vista, que faz parte de nossa identidade. O primeiro, o nosso estilo de vida é a santidade. Santidade. É o grande desafio para esse tempo. Um tempo relativista, um tempo que não leva as coisas como deveria ser. Então, essa é a primeira coisa que nós não podemos perder nesse momento de avançar, momento de evangelizar, momento de criar outros espaços, o que nós estamos fazendo. Mas não perdemos de vista a santidade, a nossa vocação fundamental. Nós somos vocacionados, chamados a sermos santos. E não podemos achar que a santidade é uma alienação da vida. Mas a santidade, na realidade, é uma inserção na vida. É vivermos a vida que nós somos chamados a viver a partir dos critérios e valores do Evangelho. Quem está sentado aí do seu lado é um projeto de santo, de santa. A santidade não nos aliena da vida, mas é durante a nossa vida que nós construímos a santidade. Aliás, existia uma expressão do Padre Jonas, se não me engano, que falava isso, né? Santos ou nada. É isso mesmo. A primeira coisa de nossa identidade é a busca sincera à vida santa, a busca sincera de viver a santidade. Santos ou nada. Esse é o nosso ideal. E isso deve estar na raiz de todas as nossas ações nesses tempos que nós estamos implementando um planejamento. A segunda coisa que nós não podemos perder de vista nesse tempo novo, que é um tempo antigo, porque são as coisas antigas que estão crescendo, a segunda coisa que nós não podemos perder de vista é a comunidade. Sem a comunidade nós não caminhamos. Comunidade, Deus é comunidade e constituiu-nos como comunidade. A comunidade dos fiéis, a comunidade dos irmãos, a comunidade dos que se amam, a comunidade daqueles que experimentam e conhecem a Deus, a comunidade, ser para o outro. Gente, eu confesso para vocês como é bom ser comunidade. Quando eu falo de comunidade, eu sempre me recordo do começo da comunidade jovem, lá nos anos de 1971, alguns aqui estavam ainda no carcanhar da avó, como dizia minha mãe. Em 71, quando nós despertamos para a fé, a primeira coisa que veio à nossa cabeça foi: vamos constituir uma comunidade. A vocação cristã nos empurra à comunidade. A vocação de santidade nos empurra para a comunidade, porque a comunidade é o jeito de Deus ser. Então, é o nosso jeito de ser, comunidade. Apesar de ser muitas vezes difícil viver em comunidade, porque na comunidade tem um elemento que nos obriga a ter muito amor, né? Esse elemento chama-se o outro. Porque a comunidade tem o outro. Agora, é interessante que a gente saiba que o outro sou eu para o outro. Eu também sou outro, né? Mas é exatamente essa riqueza que forma a comunidade. Então, a segunda coisa que eu colocaria para esses próximos anos é isso. A primeira, a palavra de Deus. A segunda, a santidade. A segunda coisa, a comunidade.
E uma terceira coisa que eu acho que vai ser o grande apelo, o grande pulso para a comunidade esses anos, vai ser a missão. Missão. O mundo está transformando, o mundo está crescendo, vivemos situações hoje complicadas. As forças contra o Evangelho, as forças contrárias à Igreja, as forças contrárias a Jesus Cristo estão se movimentando. E a gente vê a sociedade como ela está. Nós vemos como que a juventude, de um modo geral, está sendo atingida e atacada. Nós estamos vendo como que os valores do Evangelho são cada vez mais desconsiderados. Então, mais do que nunca, nós estamos em tempo de missão. Mais do que nunca, nós estamos em tempo de avançar com o Evangelho. Mais do que nunca, o Evangelho é necessário para salvar a humanidade de hoje. Por isso, essas três coisas que eu tenho insistido nesse ano que passou, três coisas: santidade, comunidade e missão. São objetivos dentro dessa palavra que Deus nos deu, o momento que nós estamos, a hora de despertar. Despertar para a santidade, despertar para a comunidade, despertar para a missão. Esses elementos vão constituir a nossa comunidade nesse tempo de missão, nesse tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo um tempo tão propício. Força! Vamos lá, ânimo! Não permitir que as coisas difíceis sejam maiores que a graça de Deus. Esse é o nosso desafio. Estarmos prontos para que o Evangelho do Senhor seja a referência de nossa vida. Queria terminar esse misturado de coisas que eu fiz, que eu queria falar um monte de coisa ao mesmo tempo, que a gente rezasse mais uma vez, pedindo que o Monsenhor Mauro nos acompanhe nessa tarefa e nos acompanhe nesses tempos. Ele que já está no céu, que nos aponte o caminho para lá. Monsenhor Mauro, rogai por nós.